As infecções sexualmente transmissíveis como gonorreia, clamídia e sífilis dispararam em Portugal e na Europa. Entre os mais afetados estão sobretudo jovens dos 20 aos 24 anos, segundo os últimos relatórios epidemiológicos anuais do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Para tentar perceber qual a realidade desta região, o Novo Canal contactou com médicos, farmacêuticos, jovens e trabalhadoras sexuais para recolher todos os dados relevantes que sirvam de alerta para a importância da prevenção. Aparentemente, os jovens estão conscientes das possíveis consequências de uma relação sexual sem preservativo. Contudo, a gravidez parece ser a maior das preocupações. Já as jovens mulheres estão mais conscientes dos riscos e, por isso, mais alerta. Alguns quiseram o anonimato. Temos de ter sempre cuidado com as doenças e tudo mais, mas tipo, em relação à gravidez e tudo mais, acho que há outras formas de contornar isso. Mas não só em relação à gravidez, mas também em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Isso aí é o maior problema, pelos vistos. Mas quando é assim, imagina, se for uma pessoa que não tem confiança, tem de usar obrigatoriamente já por causa disso. Mas aqui o que o leva a ter confiança é o facto de namorar já há muito tempo? Sim, é mesmo isso. Portanto, confia, é isso? Confio nela plenamente. Eu uso preservativo quando vou fazer essas coisas e claro que temos de ter sempre cuidado com isso. Tem conhecimento de que alguns jovens não têm esse cuidado? Por acaso não. Todas as pessoas que eu conheço usaram preservativo para esse cuidado, para não engravidar a mulher. Onde vai comprar a proteção? À farmácia? Sim. Ou oferece-lhe? Não, à farmácia. Sabe que também há nos centros de saúde, está disponível, é gratuita. Não sabia. Tem namorado lá? Tenho. Tem alguma confiança ou mesmo assim, namorando, utiliza preservativo? Utilizo. Mas para evitar a gravidez ou para evitar alguma doença? Para evitar alguma doença. Hoje em dia, na nossa geração, infelizmente há muita mais imaturidade por parte dos jovens, estamos numa sociedade cada vez mais perigosa e sim, não é normal, não é bom, mas entende-se o facto de haver um aumento das doenças, uma vez que a sociedade tem cada vez piorado muito mais em termos de saúde mental, de maturidade. Eu acredito que apesar de existirem cada vez mais métodos contraceptivos eficazes, as pessoas acabam por se descuidar um bocado e nota-se muito isso a nível geral. Toda a população por saber que o aborto é mais permitido, dos métodos contraceptivos como é que funcionam. Apesar das mulheres tomarem a pílula, é necessário usar preservativo, mas muitos homens não utilizam por saberem disso. E acredito que isso é uma forma de passar estas doenças que podiam ser prevenidas. Atualmente os jovens tentam mais precaver-se relativamente à gravidez do que propriamente às doenças, não é? Sim, é verdade, e esse é que é o problema que está a acontecer neste momento, que depois passam-se as doenças e as pessoas não gostam, mas não tomam os cuidados necessários. Quando há uma relação sexual, normalmente quem é que é mais responsável? Eu digo isto porque quase sempre se vê que são as jovens que andam com preservativos na carteira. Sim, é verdade. É mais... Também passa um bocado porque a mulher é que engravida e o homem depois vai-se embora, não é? Que é o que se vê muitas vezes acontecer. Mas é mais frequente o uso do preservativo feminino, por isso acho que é mais o sexo feminino que se tenta proteger, não os homens, não tanto os homens. Os jovens dizem estar alerta, mas o facto é que a gravidez constitui a maior das suas preocupações. Por isso, nunca é demais realçar o papel que o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa tem estado a desenvolver desde que abriu as portas à prevenção de doenças infecciosas. Rogério Ruas, médico especialista, lidera a estratégia de controle das infecções sexualmente transmissíveis e da infecção pelo VIH em Portugal, promovendo o acesso à prevenção, rastreio, diagnóstico precoce e tratamento adequados. Confrontado com os referidos relatórios, Rogério Ruas diz existir um aumento transversal a todo o território desta região. A minha sensação como médico que pratico de facto aqui esta consulta de infecciologia, consulta de infecções sexualmente transmissíveis, é que este aumento é disseminado por vários contextos, ou seja, não é só em grandes centros urbanos, mas mesmo nestas zonas mais rurais, como será aqui o caso que engloba quer centros urbanos, quer zonas mais rurais, nós estamos a assistir a um aumento transversal destas três doenças na incidência.
nos mais jovens. Sobretudo nos mais jovens, todas as classes, todas as faixas etárias, mas sobretudo nos mais jovens. E daí que venha o raciocínio lógico de provavelmente é uma geração que dá menos importância, menor importância ao preservativo, não é? Uma geração já longe da epidemia dos anos 80, dos anos 90, da SIDA, e portanto que o uso preservativo tenha caído um bocado em desuso nesta geração mais nova, que entra na vida sexual com um conhecimento se calhar menor sobre o risco associado e portanto o preservativo acaba por ser menos usado e daí esse aumento de incidência. Para além do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, o Serviço de Doenças Infecciosas é também responsável pelas consultas de infecção VIH e de profilaxia pré-exposição da infecção pelo VIH no adulto. É o chamado PrEP. Dentro destas infecções sexualmente transmissíveis, a mais temida, digamos assim, continua a ser o VIH, porque é de facto uma infecção que não tem cura, tem controle, mas é uma infecção crónica que nós queremos evitar a todo custo, digamos assim. E, portanto, nós temos hoje em dia uma medicação que, quando tomada profilaticamente, preventivamente, diariamente, previne a infecção por VIH. E é isso que nós fazemos nesta consulta PrEP. Qualquer pessoa que esteja em risco aumentado de aquisição de VIH, seja porque tem múltiplos parceiros ou usa inconsistente preservativo, nós temos esta consulta aberta, onde eles podem vir ser rastreados e podem fazer esta medicação para profilaticamente diminuírem o risco de infecção por VIH. O que acontece é que, ao fazer essa medicação, o uso de preservativo vai sendo posto um bocado de lado e, portanto, nós também estamos a assistir a este aumento das outras infecções sexualmente transmissíveis que não são protegidas por esta medicação e, portanto, isso é muito consequência também da expansão desta consulta ao longo do tempo. A vantagem da consulta é que os doentes continuam a ser rastreados frequentemente e, portanto, são tratados precocemente e, portanto, é melhor termos sempre pessoas rastreadas e diagnosticadas do que pessoas sem acesso a cuidados de saúde e que transmitam a infecção mesmo assintomaticamente. Tem que haver esta coordenação hospital-cuidados de saúde primários sempre, ok? A consulta aqui no hospital é um bocadinho mais especializada quando já temos casos avançados com sintomas e o diagnóstico pode ser complicado às vezes, mas toda a prevenção deve assentar-se sobretudo nos cuidados de saúde primários, não é? Ou seja, os médicos de família têm que ter estas conversas com os próprios doentes, não é? As pessoas têm que estar mais à vontade com o tema. Sabemos que é uma zona ainda com muito estigma à volta da sexualidade e, portanto, é uma conversa às vezes complicada de ter com o nosso médico de família, mas é uma conversa absolutamente necessária, porque o médico de família é que vai fazer primeiro esse rastreio, perceber se há um risco aumentado ou não, e se esse risco for aumentado, é encaminhar para uma consulta especializada que permita tomar medidas específicas para diminuir esse risco. Este método de prevenção da infecção pelo VIH é importante, contudo não previne as outras infecções sexualmente transmissíveis. Ainda assim, o controle é maior. O especialista Rogério Ruas chama a atenção para os sintomas. Nomeadamente lesões genitais, esse é o sintoma mais clássico, não é? Seja úlceras, feridas de qualquer género que demoram a passar, digamos assim. Depois sintomas urinários às vezes também, nomeadamente o ardor a urinar ou a dor a urinar. A escorrência de pus também, uretral também é um sintoma. Depois há sintomas menos típicos, desde os exantemas, umas pintas no corpo que nós não sabemos de onde vêm, também podem ser sintomas de infecção sexualmente transmissível, mas nomeadamente são sintomas genitais, tipicamente. Nas pessoas que têm um risco muito aumentado, ou seja, múltiplos parceiros e sem uso de preservativo, aí nós temos que estar atentos para um grande número de sintomas, porque mesmo a febre específica pode ser um sintoma de uma infecção por VIH, por exemplo, ou de uma infecção por sífilis, e portanto aí o leque de sintomas aumenta, digamos assim. Refira-se que a consulta de infecção VIH e de profilaxia pré-exposição da infecção pelo VIH no adulto, PrEP, é aberta, gratuita e o utente pode inscrever-se presencialmente nos balcões da consulta externa do Hospital Padre Américo e do Hospital de São Gonçalo ou através do e-mail consulta.infecciologia.prep@cgts.min-saúde.pt. Uma referência também ao Autoestima, um programa regional integrado no Serviço Nacional de Saúde, presente no norte de Portugal, que dispõe de 2 unidades móveis e 2 centros de aconselhamento. Este programa realiza um trabalho de proximidade, visitando regularmente bares, apartamentos e vivendas, ruas e estradas com as suas unidades móveis. Nos centros de aconselhamento, o atendimento é realizado por uma equipa multidisciplinar.
Todos os serviços prestados no âmbito do programa Autoestima são anónimos, confidenciais e gratuitos. O programa tem como principal objetivo prevenir e reduzir a incidência de infecções sexualmente transmissíveis entre pessoas trabalhadoras do sexo, parceiros e clientes, assim como promover o seu bem-estar geral. Esta abordagem promove também a autoconfiança, a autoestima e o acesso a serviços de saúde e de apoio social. Como se percebe, são várias as entidades e instituições que estão neste momento empenhadas em alertar para a importância do uso de preservativo para prevenir infecções sexualmente transmissíveis que estão a aumentar em Portugal, e esta região não se desvia dos números registados. Apesar de todos os alertas, as farmácias ainda não sentiram qualquer aumento nas vendas, conforme revelou Beatriz Carvalhinho, diretora técnica da farmácia Bem-me-quer, em Paredes. Não sei se efetivamente existe uma procura superior noutros sítios de venda deste tipo de produtos. A verdade é que cá na farmácia não notamos uma grande expressão e uma grande procura por parte dos jovens. Acha que pode ter a ver com o facto de não se quererem expor, ou seja, terem aqui uma certa vergonha, ou isso já é do passado? Eu acho que isso é do passado, sinceramente, até porque somos procurados muitas das vezes em situações de emergência e, portanto, em situações que possam ser um bocadinho mais constrangedoras, na procura, por exemplo, da pílula dia seguinte, e os jovens procuram-nos quando necessitam, portanto não acho que seja por vergonha na obtenção deste tipo de produtos e de meios anticoncepcionais e de proteção. Acho sinceramente que se calhar uma diminuição da sua utilização. A doutora defende então que deve ser aqui feito uma espécie de alerta no sentido da prevenção, é isso, pelo menos relativamente aos mais jovens? Eu acho que sim, eu acho que ainda continuamos a ter muito trabalho que pode e deve ser efetuado, como literacia em saúde, literacia na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, principalmente nos grupos mais jovens, que à partida também terão aqui uma exposição mais alargada. Esse trabalho vai sendo feito pelas escolas, em ações de sensibilização, mas mesmo assim acho que ainda deve ser mais reforçado. Diariamente, mulheres e homens trabalhadores de sexo lidam com os riscos inerentes à atividade. O Novo Canal deslocou-se a alguns locais frequentados por mulheres que declinaram os pedidos de entrevista. Mas a cada passo tomamos conhecimento de circunstâncias e de modos de vida diferentes. Em cada caso, há histórias e narrativas diversas. Há, contudo, um ponto comum: o uso de preservativo. Atualmente, as trabalhadoras de sexo de rua esperam, resguardadas nas suas viaturas, junto à via pública pelos clientes que passam casualmente. Também há os que frequentam o local com alguma assiduidade e, por isso, têm acesso ao contacto telefónico da trabalhadora de sexo, que marca hora para mais um encontro fugaz. Serão 10 minutos de puro prazer para o cliente e muitas vezes 2 dedos de conversa para desabafar das arrelias da vida. O Novo Canal falou com um dos clientes. É reformado, casado, tem filhos e netos. De quando em vez gosta de dar a sua volta para espairecer e desanuviar. Ficamos a saber que para alguns esta é uma forma de estimular os seus casamentos. Perante a informação de que houve um aumento de doenças sexualmente transmissíveis, garante que usa sempre preservativo. E não poderia ser de outra forma. Na abordagem realizada às trabalhadoras, todas exigem o uso de preservativo, que de resto possuem e obrigam os clientes a utilizar. Maria, nome fictício, é bem formada, culta e bonita. Ninguém lhe daria 50 anos. Maria é trabalhadora de sexo há 2 anos, mas desempenha funções noutras empresas. O meio tempo em cada uma resulta em menos de 1.000 euros. Vive no Porto com os filhos. As despesas são imensas. Por isso, as poucas horas que passa com clientes significam o pagamento dos gastos familiares. A dada altura, no decorrer da nossa conversação, Maria vai balbuciando as dificuldades sentidas no início deste processo, só superadas através do referido programa Autoestima. Falou-nos da vontade de chegar a casa, numa correria estonteante banhada por lágrimas de repugnância. O fim do dia seria sempre marcado pelo desejo de tomar um duche, retirar toda a maquilhagem e voltar a ser simplesmente Maria.